Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Preparar FMM. E hoje nós temos um assunto importante, que são os casos especiais das ligações covalentes. Nós vamos falar das ligações coordenadas, que antigamente eram chamadas de ligações dativas, e também vamos falar sobre algumas exceções à regra do octeto. Bom, na ligação covalente, como foi reforçado na aula anterior, a ligação covalente corresponde a um par de elétrons entre os átomos que participam daquela ligação química. Esse par de elétrons significa que é um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo, tá? E aí eles compartilham igualmente. Só que na ligação coordenada, o par de elétrons que vai ser compartilhado, ele é proveniente de um único átomo, tá bom? E aí, nesse caso, o compartilhamento, né, se dá entre os dois átomos, mas aí também pode prevalecer um caso aí, uma diferença de eletronegatividade. Eu trouxe para vocês agora uma tabela, e aí nessa tabela a gente vai analisar a ligação química da molécula CO, cuja substância se chama monóxido de carbono, tá bom? Então aqui, à esquerda da tabela, vocês têm a configuração eletrônica, tanto do carbono quanto do oxigênio, tá bom? É só para a gente resgatar um pouquinho sobre a quantidade de elétrons da camada de valência, né? Isso sempre vai ser a nossa referência. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então ele consegue aí compartilhar 4 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então ele consegue aí compartilhar 6 elétrons, tá bom? Para completar o octeto, então nesse caso, né, já que a nossa base aí, a nossa referência é a regra do octeto, o carbono pode fazer até 4 ligações, ou seja, compartilhar os seus 4 elétrons. Já o oxigênio, para completar o octeto, ele vai precisar compartilhar 2 elétrons, tá bom? Na parte da tabela onde está escrito fórmula eletrônica, vocês podem ver aí, né, o símbolo do carbono e do oxigênio e algumas bolinhas ao redor desse símbolo. Vale lembrar que essas bolinhas aí significam os elétrons da camada de valência, tá bom? E aí, nesse caso, o destaque, né, da diferença de cor para facilitar a compreensão, certo? Na primeira linha, a gente observa o seguinte, que existem 2 elétrons do carbono direcionados para 2 elétrons do oxigênio. Nessa representação em que os 2 elétrons do carbono estão direcionados para os 2 elétrons do oxigênio, nem o carbono e nem o oxigênio completam o octeto, tá? Então é por isso que vem as ligações coordenadas. Significa que um desses 2 átomos, e aí neste caso o oxigênio, vai compartilhar mais 2 elétrons com o carbono. Observe agora o exemplo de baixo, né? Veja que existem 2 bolinhas rosas lá embaixo, uma próxima ao oxigênio e outra próxima ao carbono. Significa, portanto, que nessa ligação covalente apenas o oxigênio contribuiu com um par de elétrons, né? Então, na ligação química entre o carbono e o oxigênio, nós temos 2 ligações covalentes ditas normais e uma ligação covalente coordenada, tá? Que assim, tanto o carbono vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, como o oxigênio. Outra observação, esses elétrons, essas bolinhas, né, que estão entre os 2 símbolos dos átomos, do carbono e do oxigênio, são, portanto, os elétrons que participam do compartilhamento. Então, são elétrons tanto do carbono quanto do oxigênio, tá? Nesse caso, a representação da ligação, né, por meio da fórmula estrutural, ficará com 3 traços, tá? Onde cada traço representa, nesse caso, um par de elétrons. Então, a gente pode dizer que tem uma ligação tripla entre o carbono e o oxigênio, tá bom? E aí ela pode ser representada dessas 3 formas. Ou a gente coloca a ligação tripla, né, desconsiderando, portanto, aí os elétrons da camada de valência, ou a gente pode, né, colocar ainda os elétrons não ligantes, né, os elétrons que não participaram da ligação química, tá bom? Vamos ver aqui agora um outro caso de ligação coordenada em uma molécula que é muito famosa, que é o gás ozônio, tá? Nesse caso, a gente tem 3 átomos de oxigênio ligados um ao outro, certo? Observe, né, a diferença das cores, né? Cada bolinha e as bolinhas pretas são de um oxigênio, as bolinhas rosas do outro e as bolinhas azuis do outro, né? Fazendo jus aí à coloração do símbolo para facilitar a compreensão, tá bom? Nós teremos aí 2 ligações coordenadas,
Observem, né, a interação das bolinhas rosas com as bolinhas azuis, tá? Que é o exemplo que ele coloca pra gente. Então, nós temos aí 2 elétrons do átomo de oxigênio, que está representado pela cor rosa, e nós temos 2 elétrons do átomo de oxigênio representado pela cor azul. Então, aí, nesse caso, teremos uma ligação dupla, onde o par de elétrons de cada ligação provém de cada átomo de oxigênio envolvido na ligação. Só que quando a gente observa a ligação do oxigênio que está representado pela cor rosa com o oxigênio representado pela cor preta, aí nós temos que 2 oxigênios, neste caso, né, o oxigênio representado pela cor rosa, está compartilhando, né, o par de elétrons da ligação, tá bom? E aí, nesse caso, a gente diz que essa ligação é uma ligação coordenada, tá? A ligação coordenada, ela pode ser representada apenas por um traço, né? Por isso que a fórmula estrutural, ela vai aí dizer pra gente que a gente tem uma ligação dupla entre os átomos de oxigênio ou uma ligação simples, tá bom? E aí essa ligação simples, né, vai nesse caso estar indicando que há uma ligação coordenada. Vamos agora falar de 2 possíveis exceções à regra do octeto, tá? Vale lembrar o seguinte, a regra do octeto, ela vai indicar pra gente algumas substâncias principais, né? Ela não vai dar conta de justificar todas as ligações químicas existentes. Existem outras teorias, tá bom, mais modernas. Só que não é o caso para agora, não é o nosso campo de estudo. Então, ainda tendo como referência a regra do octeto, a gente vai ter casos onde a gente vai ter a contração do octeto, que é quando o átomo central ele vai se estabilizar com menos do que 8 elétrons na sua camada de valência, mesmo após o compartilhamento. E aí a gente vai ter o caso de expansão do octeto, que é quando o átomo central vai ter, após o compartilhamento, mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Observe o nosso exemplo aí do berílio com o flúor. As bolinhas rosas estão representando os elétrons da camada de valência do berílio. E as bolinhas azuis são aí, portanto, os elétrons da camada de valência do flúor, tá? Nesse caso, a gente pode dizer aí, né, que após esse compartilhamento de elétrons, o berílio fica com 4 elétrons na camada de valência, né? Então, ele está sofrendo uma contração do octeto. Essa molécula existe, o berílio consegue se estabilizar, né? Consegue estabilidade na sua configuração eletrônica após essa ligação. Então, é um caso, né, de exceção à regra. Do outro lado, a gente tem a expansão com o fósforo. O fósforo se ligando ao cloro. As bolinhas rosas são os 5 elétrons que o fósforo tem na sua camada de valência, né? O fósforo ele é do grupo 15 da tabela periódica, ele fica logo abaixo ali do nitrogênio. E as bolinhas azuis são aí os elétrons, né, do cloro. Veja que já está destacado, né, o compartilhamento de elétrons. Então, se a gente for fazer a contabilidade, a gente vai ver aí que o fósforo está com 10 elétrons na camada de valência, né? Então, é um caso de expansão à regra do octeto, tá bom? Mais exemplos, né, de expansão ou de contração da regra do octeto, vocês podem estar tirando dúvidas com os tutores, tá? Ou fazendo exercícios. E aí, nesse caso, a questão vai indicar se é uma contração ou uma expansão do octeto, tá bom? Então, aqui, só para a gente finalizar um pouco essa parte das ligações químicas, né? É importante a gente relembrar a possibilidade de ligações que cada átomo pode fazer. E aí uma dica é sempre pensar no grupo que esse átomo pertence, tá? Isso vai ajudar vocês. Então, por exemplo, temos aqui alguns dos principais elementos. O hidrogênio, que é do grupo 1, o carbono, do grupo 14, nitrogênio e fósforo, do 15, o oxigênio, do grupo 16 e os halogênios, no grupo 17, tá bom? Então, hidrogênio, o grupo 1 da tabela periódica. Então, a possibilidade é que ele tenha, né, um único elétron na camada de valência, tá? Na fórmula de Lewis, a gente vai representar o símbolo desse elemento e uma bolinha. Então, ele tem a possibilidade de fazer uma ligação covalente, tá? Aí, vamos para o outro lado da tabela periódica. O carbono, grupo 14, e aí o 4, né, do 14 vai fazer referência aí a 4 elétrons na camada de valência. A possibilidade, então, né, de ter 4 bolinhas ao redor do símbolo desse elemento e 4 ligações químicas, tá? O grupo 15, né, sucessivamente, 15 para 8, então a gente vai ter aí aqui 5 elétrons para 8, 3, então ele compartilha desses 5 elétrons que tem na camada de valência 3 elétrons.
Então, a gente tem a possibilidade de 3 ligações covalentes. Grupo 16, 6 elétrons para 8, né, já que a nossa referência é a regra do octeto. Então, desses 6, são compartilhados 2 elétrons. E assim, né, com o grupo 17, 7 elétrons para 8, a possibilidade aí de compartilhar um elétron, né, e fazer uma ligação covalente, tá bom? Vocês podem estar, né, usando essa tabela como uma referência para os exercícios de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os tutores. Lembre-se também de fazer exercício, tá bom? A gente volta na próxima aula com a finalização de ligações químicas para falar de polaridade da ligação. Eu espero ter contribuído com vocês com um pouquinho mais de conhecimento da química e a gente se vê na próxima aula.